Olá pessoal, tudo bom? Sejam mais uma vez muito bem-vindas ao Chá Literário da Estela. E hoje eu trouxe um livro muito especial e que teoricamente não tem nada a ver nem com aromaterapia, nem com terapia e nem com o universo feminino. É esse livro aqui, é um livro chamado 1984, do George Orwell. Esse livro ele foi escrito em 1949 e conta a história do Winston Smith. Como vocês podem ver, o meu inglês ele é assim de arrasar quarteirão para esses nomes super complicados e complexos. Mas vamos seguir. Deixa para lá. Esse livro, ele conta a história desse personagem vivendo dentro de um regime ultra totalitário e opressor. Basicamente, ele é um livro de ficção, de política, e é por isso que aparentemente não tem nada a ver com o que a gente trata aqui no canal, mas eu já vou explicar para vocês o porquê que eu resolvi trazer essa indicação de leitura para vocês. Então, quando o George Orwell, ele está contando essa história, ela se desenvolve em cima da análise que ele tem dos regimes totalitários que estão acontecendo na época que ele escreveu esse livro, que foi lá na década de 30, na década de 40. Ele pega de informação o que esses regimes totalitários fazem para controle da população, manipulação de informações e conta uma ficção em cima disso. O que é muito importante a gente avaliar? Muitas dessas informações, elas foram tiradas de regimes socialistas, de antiga União Soviética, depois a gente viu a repetição disso na China de Mao Tse Tung. Só que o que acontece? Estamos vivendo o quê, garotas? A era da internet. E dentro da era da internet vem o quê? Fake news. Em cima das fake news, vem o que também? Muitas informações de manipulação de cultura. O que é essa manipulação de cultura? São sensos comuns que são lançados. No nosso caso, eu acho que vale muito a pena a gente abordar a questão de gênero, da identidade de gênero. Então, o que é tido como correto para uma mulher se comportar? Uma mulher, ela tem que ser assim, 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 assado. Se ela não for essa receitinha de bolo, ela não é uma boa mulher para a sociedade. Fora isso, existem as manipulações de trabalho, pessoas que se apoderam das iniciativas e das ideias femininas e colocam aquilo como se fossem delas. Existe a invalidação do que as mulheres falam, no sentido de, nossa, isso que você está falando é coisa de gente louca, né? Isso vocês podem ver. Para quem não assistiu, ó, a segunda dica que nem fazia parte do roteiro aqui desse vídeo hoje, mas já que estamos falando sobre isso, não custa nada, não é verdade? Uma diquinha a mais. Para quem não assistiu aquela minissérie da Netflix, o The Crown, assistam. A terceira temporada, eu acho que foi a última, que a Lady Di já é casada com o príncipe Charles e o casamento deles está super em crise. Ele usa exatamente dessa técnica de manipulação, de questionar a saúde mental dela e a sanidade dela para desmerecê-la frente aos outros milhares de homens que existem ali naquelas hierarquias do governo. Então é exatamente isso. A gente pega um livro de ficção, de política, a gente vê como as informações são manipuladas na internet e nos meios de comunicação. E ele tem uma frase muito famosa aqui desse livro, que é: quem detém o presente controla o passado e cria o futuro.
Porque é exatamente isso. Dentro dessa história, o governo que está no poder, toda vez que muda alguma coisa nessa situação de guerra que ele descreve nesse livro, eles apagam todos os vestígios, todos os livros, todos os documentos que comprovem que a história era diferente do que esse governo quer que a história seja contada hoje. Então, é uma manipulação de todas as formas. Por isso que a minha recomendação de leitura e de linha de pensamento em cima do que a gente pode tirar de proveito desse livro é justamente para a gente trazer para essa questão do nosso autoconhecimento. Não existe poder maior para uma mulher do que a mulher que se reconectou com a sua intuição e com o seu sentir. A partir do momento que você tem essa bússola interna ativada, a partir do momento que você já desconstruiu traumas, medos, receios, angústias, frustrações de dentro de você, através de qualquer que seja o processo terapêutico que você escolha, e você se reconecta com essa sua fonte de informação interna, o mundo inteiro pode apontar uma direção, mas lá no fundo do seu coração você sabe que aquela não é a direção certa. Então, é um livro que mostra que, apesar de todas as mentiras, a gente sempre tem onde buscar a verdade. Embora, não vou dar spoiler, o fim do livro seja triste. Mas leiam, pensem, não fiquem tristes, porque este é um livro denso. Ele mexe com muitas coisas dentro da gente, mas tragam essa sensação da importância que o estar conectada consigo própria e de ser verdadeira com o seu ser sempre vai te manter no seu ponto de equilíbrio, independente do que aconteça fora. Então eu deixo o meu beijo enorme para todas vocês. Me contem o que vocês acham desse livro, para quem já leu, para quem não leu, leia e depois me conta. E fez sentido para vocês essa sensação, essa sugestão que eu trouxe de se reconectar com você para ninguém mais passar... Enrolou. Para ninguém mais te passar a perna? Seja uma pessoa próxima a você, seja uma grande hierarquia coletiva. O que você acha de não ser mais enganada? Um beijo.